Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live literária. Se vocês, por favor, estiverem me escutando bem, me ouvindo bem, me avisa por gentileza, para que eu possa ajeitar as coisas e a gente possa seguir. Oi, Dani, boa noite. Olá, oi, Lucas, bom te ver aqui. Ei, Thaís, que alegria te ver por aqui também. Puxa vida, que honra minha. Tudo bem? Ótimo, beleza. Todo mundo me ouvindo bem. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o Prometeu Acorrentado. Eu não tenho aqui uma edição, se alguém puder escrever aí para mim, do Prometeu Acorrentado, eu fixo aqui como tema e a gente vai dando sequência. Eu não tenho, como é um livro que eu tenho em e-book, então não tem como mostrar para vocês a capa, tá? Mas tem uma edição muito boa, que saiu pela Jorge Isaac, editora, que eu aconselho, eu gosto muito, é uma das boas traduções que a gente tem por aí, então vale muito a pena, tá? Bom, eu vou escrever aqui, visto que ninguém escreveu, e aí a gente dá sequência. Só um instantinho, tá bom? Prometeu Acorrentado. Ops. Errei. Prometeu Acorrentado do Ésquilo. Muito bem. Vamos lá. Vamos dar sequência. Deixa eu salvar esse aqui. Fixar comentário. Ok. Então vamos lá. Eu vou, como eu sempre faço, uma introdução rápida aqui para vocês. Lembrando que as lives literárias elas têm uma função que certamente, né, alcança a dois interesses distintos. Para os meus colegas de trabalho ou os estudantes de psicologia, o interesse é oferecer recursos que permitam ampliar um pouco o imaginário do profissional, de maneira que um profissional de psicologia com um imaginário mais amplo seja capaz de entender um pouco mais claramente, um pouco mais vivamente o sofrimento humano e a forma de manifestação do sofrimento humano. E para aqueles que não são psicólogos e para todos os demais, a ideia é também oferecer para vocês demais recursos que permitam vocês também elaborar de forma um pouco mais consistente muitos dos sofrimentos pelos quais vocês passam. Bom, o Prometeu Acorrentado é uma peça do Ésquilo. O Ésquilo é talvez, né, é conhecido como o pai da dramaturgia grega, o pai da tragédia grega em especial, como forma de apresentação vai ficar salvo assim, Marcos, fica tranquilo. O pai da dramaturgia e sobretudo da tragédia como forma de dramaturgia, é um autor que teve produziu bastante, né? A gente sabe que ele produziu mais de 70 obras teatrais, mais de 70 peças teatrais, muitas das quais se apresentam em forma de trilogia. É interessante porque Ésquilo nasceu no século V, século VI a.C., acredita-se que por volta do ano 525 a.C., na cidade de Eleusis, e morreu em Gela aos 69 anos de idade, segundo os registros. O Ésquilo, por incrível que pareça, na lápide do seu túmulo, ele é comemorado muito mais como soldado do que propriamente como dramaturgo. Ele lutou em duas guerras importantes do período da invasão persa na Grécia, a guerra de Salamina e a guerra de Maratona. Ele lutou nessas duas guerras, então ele enfrentou os exércitos de Dario I e de Xerxes I, e em todos os dois feitos o exército grego saiu vencedor. E ele é comemorado na sua lápide tumular, ele é comemorado como soldado nesses dois momentos importantes. Bem, dito isso, o que me interessa antes de a gente poder falar do Prometeu Acorrentado é entender que eu tinha dito para vocês que ele escreveu várias peças. Ei, mãe, boa noite. E as peças que ele escreveu, em uma grande maioria delas, foram trilogias.
E o Prometeu Acorrentado, apesar de ser uma peça que, né, é um pouco incerto se de fato é uma obra do Ésquilo ou se é posterior ao Ésquilo, mas há registros de duas obras, estas sim, feitas pelo Ésquilo, certamente, e que compõem o que seria uma trilogia que conta a história de Prometeu. Então a gente teria, na verdade, uma trilogia composta por Prometeu Acorrentado, que é essa que permaneceu intacta, inteira, e que há dúvidas de que seja de fato de Ésquilo, fica a autoria definida como sendo dele, mas há outras duas que são o Prometeu Portador do Fogo e Prometeu Liberto, que conta toda a história, né, da tragédia de Prometeu. Em duas palavras rápido aqui, só para a gente introduzir minimamente a situação, para vocês entenderem, né, o contexto. Eu não vou ler grandes trechos, muitos trechos, vou ler alguns trechos importantes. Eu disse para vocês lá naquela provocação que eu fiz nos stories, que a obra do Prometeu, a obra O Prometeu Acorrentado, e a história do próprio Prometeu, né, a mitologia que se refere ao Prometeu, é uma obra que ajuda a gente a entender o que significa, né, tornar-se homem, o que significou tornar-se homem. E nós vamos um pouco centrar a apresentação do texto a partir disso. Tá? Mas só para a gente ter um contexto, porque este texto aqui especificamente, ele começa, né, já com o Prometeu sendo levado, né, pelo poder e a força e pelo Hefesto para uma pedra, né, uma montanha no qual ele estava sendo acorrentado. Hefesto teve a missão de acorrentá-lo. E tudo se passa após a vitória de Zeus. Zeus consegue destronar Cronos, mata Cronos e assume o poder. E ele o faz com o apoio, né, de Prometeu. Né? Prometeu é uma das pessoas, um dos deuses que ajuda Zeus na tomada do poder. Né? Mas só que, e isso aqui é o que está no foco da preocupação do texto, né, que difere bastante do texto de Hesíodo, dos Trabalhos e os Dias do Hesíodo, no qual ele relata também a história de Prometeu, mas sob uma outra perspectiva. Segundo a perspectiva adotada aqui pelo Ésquilo, o que acontece é que Zeus tão logo assume o poder, né, toma o poder como Deus, ele resolve destruir a humanidade, destruir os homens e criar uma nova raça. Né? Ele não está satisfeito com a humanidade, né, ele entende que aquilo era eram a menos no criado, e resolve destruir toda a criação, toda a humanidade, e criar uma nova raça. Prometeu, então, né, que era um filantropo, um amigo dos homens, né, filantropos, ele resolve salvar a humanidade e, para isso, ele rouba o fogo sagrado dos deuses e o dá aos homens, de maneira que os homens então desenvolvem a civilização e se tornam, portanto, né, mais difíceis de serem destruídos. E Zeus então, né, começa toda a história com Zeus castigando Prometeu e mandando prender nessa rocha, na qual ele iria passar toda a eternidade sofrendo as intempéries do sol e da chuva. Tá? Então esse é o contexto com o qual começa a história do Prometeu Acorrentado. É uma obra curta, como quase todas as tragédias, são textos curtos, vale muito a pena ler. Normalmente eu recomendo muito a leitura, se a gente for pensar aqui em termos de uma estruturação, né, de um trabalho sobre a formação do imaginário, eu recomendo sempre que se parta das tragédias gregas, que são textos de leitura muito fácil, de leitura muito interessante muitas vezes, porque traz histórias muito significativas e com sentidos que permitem a gente grandes reflexões, né, e ir avançando ao longo do tempo. Né? Eu gosto muito da ideia de fazer uma cronologia, né, pegando autores clássicos fundamentais. Mas aqui não vem ao caso, só indicando para vocês a literatura, as tragédias, né, são três os grandes
dramaturgos de tragédia da Grécia Antiga, que são Eurípides, Sófocles e Ésquilo. Então, né, a obra desses três autores certamente é uma obra que vale muito a pena dar uma explorada, né, que além de textos curtos, são textos que têm aqui uma quantidade grande de inspiração para a gente pensar alguns temas fundamentais aí dos nossos sofrimentos, das nossas lutas cotidianas, daquilo que diz respeito efetivamente à nossa a vida humana, né, a vida como pessoa. Bom, dito isso, passo a leitura aqui de alguns trechos para vocês. Eu vou contextualizando para vocês, momento por momento, para vocês irem entendendo também o que está em jogo aqui. Começa, eu disse para vocês, com uma pedra, né, um maciço de pedras, muito, muito amplo, muito grande, e Hefesto, acompanhado do poder e da força, que são entidades, né, eleitas por Zeus para acompanharem o trabalho de Hefesto, vão levando Prometeu para ser justamente preso nessa rocha, nesse maciço rochoso. E o poder, né, e a força vão conversando com Hefesto, que cumpre essa missão muito a seu contragosto. Tá? E aí, num determinado momento, logo no início, eu quero ler alguns trechinhos de cada parte do texto. O Hefesto, então, ele faz ele começa, né, ele falando sozinho, e depois ele passa um diálogo com Prometeu. Ele começa dizendo o seguinte: quanto a mim mesmo, sinto que me falta o ânimo para prender, usando a violência, um Deus, um imortal, e mais ainda, meu irmão, neste cume batido pelas tempestades. De minha parte, devo encher-me de coragem para a missão, pois negligenciar as ordens de um pai é falta cuja punição é dura. Antes de entrar aqui, na sequência ele vai começar, né, um diálogo com Prometeu. Aqui um detalhe importante que é muito interessante e que vale muito, muito, muito a pena a gente ter isso em mente, né? Muito recorrentemente, eu recebi uma série, inclusive, recentemente, de perguntas a respeito disso. Muito recorrentemente se fala, né, quer dizer, da importância, né, do amar os pais, amar pai e mãe e tal. E eu sempre repito isso como uma coisa fundamental, né, e que está presente aqui na fala de Hefesto, dirigida, uma fala que ele tem em mente o Zeus, né, seu pai, que é o fato de que na relação com o pai e com a mãe a gente precisa viver uma experiência de honra, né? A experiência de amor, ela não é necessária, não é uma experiência que está no horizonte como obrigação. O que está no horizonte como obrigação é a honra, e que tem, em alguma medida, as características dessa fala final antes dele começar o diálogo com Prometeu, que é essa mesmo: não negligenciar as ordens de um pai, né? Falta cuja punição é dura. Tá? Então fica aqui como só um parêntese importante. Em seguida, então, ele começa um diálogo com Prometeu, e aí eu vou ler esse trecho do diálogo, que é interessante. Diz assim: és muito audaz em todos os teus pensamentos, filho da sábia Temis. Prometeu é filho de Temis. E contrariando as minhas intenções e as tuas, vou pregar-te nesta isolada rocha, longe dos caminhos, com elos inflexíveis de aço indestrutível. Aqui não poderás ouvir a voz dos homens, nem ver a imagem deles, e sempre queimado pelo fogo inclemente do sol flamejante, terás a flor da pele escura e ressecada. Por toda a eternidade verás com alívio a noite recobrindo a esplendorosa luz, com o seu imenso manto repleto de estrelas, e por seu turno o sol evaporar na aurora o orvalho gélido, sem que a pungente dor de um mal perenemente vinculado a ti descuide-se de correr a tua carne, pois teu libertador ainda não nasceu. Eis tua recompensa por haver querido agir como se fosses benfeitor dos homens. Deus descuidoso do rancor dos outros deuses, quisestes transgredir um direito sagrado dando aos mortais as prerrogativas divinas. E como recompensa permanecerás numa vigília dolorosa, sempre em pé, sem conseguir dormir nem dobrar os joelhos. Terás tempo bastante aqui para externar teus gemidos, sem fim e vãs lamentações. É sempre duro o coração dos novos reis. Essa fala final
me remete só a um detalhe que eu não comentei com vocês. Aliás, eu comentei sim, mas só para lembrar. O que havia acabado de acontecer aqui é que Zeus havia destronado Cronos e havia assumido, né, o trono como Deus dos deuses, né, Rei dos deuses, né, o Senhor de todos os deuses. E o Hefesto faz menção aqui justamente ao coração duro dos novos reis. Uma menção, né, essa menção ela vai se repetir em algumas outras ocasiões ao longo do texto. Hefesto então continua num diálogo com o poder e as forças e com o próprio Prometeu, e aí já no finalzinho dessa passagem ele diz então para Prometeu mais uma vez: "Sê insolente agora à tua maneira, e rouba aos deuses todos os seus privilégios para entregá-los às criaturas efêmeras. Que alívio poderão trazer-te os frágeis homens? Chamando-te de Prometeu", Prometeu significa aquele que prevê, o previdente, chamando-te de Prometeu, os deuses erram. Vai procurar em outra parte quem prometa livrar-te desta obra bem executada. Então ele faz aqui, né, eu quis ler esse trecho para vocês, porque faz menção ao próprio, né, o conceito, o próprio nome de Prometeu. Continua aqui, e aí Prometeu, num determinado momento, né, desse diálogo que ele havia ficado em silêncio todo esse tempo, não tinha em momento algum, né, respondido às falas de Hefesto, e aqui ele finalmente ele resolve responder, e aí ele diz assim, ele termina uma frase e diz assim: "Depois de tantas provações, verei brilhar enfim a liberdade?" Ele se pergunta: "Mas que digo? Não sei antecipadamente todo o futuro, que Prometeu é o que prevê? Dor nenhuma ou desventura cairá sobre mim sem que eu tenha previsto. Temos de suportar com o coração impávido a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente à força irresistível da fatalidade. Subjugam-me nestes males todos, ai de mim, por ter feito um favor a todos os mortais. Em certa ocasião apanhei e guardei na cavidade de uma árvore a semente do fogo roubado por mim para entregar à estirpe humana, a fim de servir-lhe de mestre das artes numerosas, dos meios capazes de fazê-la chegar a elevados fins, e agora, acorrentado sob o céu aberto, pago a penalidade pela afronta a Zeus." Duas coisas, olá primo, duas coisas importantes aqui para vocês entenderem que eu quis chamar a atenção ao ler esse trecho. A primeira é o fato de Prometeu se perguntar sobre a sua liberdade. Haverei, né, de viver de novo, né, a liberdade? Serei eu livre mais uma vez? E aí ele imediatamente se corrige e diz: "Não, veja, que pergunta é essa que eu estou fazendo? Né? Porque eu sei, né, que eu não tenho liberdade." E voltou. Deu uma interrupção aqui. Espero que esteja tudo bem por aí. A liberdade não pode ser, né, concebida dentro do espectro de uma definição. A liberdade pressupõe, né, a possibilidade de um passo para além daquilo que, em alguma medida, está fechado, né, numa desventura definida, né, que é o caso de Prometeu. Prometeu não é, né, um homem livre, né, não é livre, né, ele não é um deus, né, não é um homem certamente, ele não é livre, né, ele está à mercê da fatalidade que ele conhece muito bem. Dando sequência, vamos caminhando aqui, eu vou passando as páginas. Bom, num determinado momento, Hefesto sai da jogada, prende o Prometeu na rocha, e chega então um coro de Oceânides que começa a conversar com Prometeu, né? Elas todas muito chorosas, elas entabulam um diálogo com Prometeu, um diálogo muito intenso, em que Prometeu vai, em alguma medida, consolando as Oceânides, né? E vai dando as suas razões. Elas vão pedindo de Prometeu, né, uma mudança de posição em vista da inflexibilidade de Zeus e do receio delas de que as lamentações de Prometeu, preso no rochedo, pudessem significar, na verdade, uma piora, né, do seu castigo. Né? E aí, em um determinado momento, então, Prometeu vira para elas e diz o seguinte: olha, o dia há de chegar sem qualquer dúvida em que, apesar de eu estar humilhado nestes grilhões brutais, o novo rei dos imortais terá necessidade de minha ajuda.
Se quiser saber a sorte obscura que o despojará de suas honrarias e seu cetro. Esta fala é um ponto fundamental da conversa aqui, né, que gira em torno de toda a peça do Prometeu acorrentado. Porque essa fala revela que Prometeu tem, né, sabe de alguma coisa acerca do futuro de Zeus, e Zeus quer que ele fale, né? E se ele não falar, né, Zeus, né, promete piorar a situação de Prometeu. Promete para Prometeu. Ok, vamos seguindo. Isso é só para localizar vocês. E aí, então, num outro momento da conversa, aqui, deixa eu só ver se é Isso, é uma fala do Prometeu. O Prometeu, então, vai falando sobre como o Zeus, né, iria enfrentar a situação. Eu quero só localizar para vocês, porque em seguida eu vou tratar da questão dos homens propriamente dito, tá? Então é só uma contextualização mesmo. Tá? Eu sei que é um pouco extenso, mas é para vocês terem uma ideia mais clara disso. E Prometeu então começa a descrever o que pode acontecer com Zeus. E aí ele fala, olha, desconfiar até de amigos é sem dúvida um mal inerente ao poder ilimitado, porque Prometeu começa a desconfiar de todos os que estão ao seu redor. Ele acaba de assumir o poder, ele tem um poder ilimitado, e ele começa então a desconfiar de todos que estão ao seu redor. Mesmo porque a tomada de poder que Zeus, né, como Zeus tomou o poder, ele o fez por força efetivamente, né, de um acordo, né, com outros titãs. Tá? Quanto à tua pergunta propriamente dita, respondo-te. Depois de sentar-se no trono de seu pai Cronos, Zeus distribuiu aos deuses os diferentes privilégios e cuidou de definir as suas próprias atribuições. Mas nem por um fugaz momento ele pensou nos mortais castigados pelas desventuras, e aqui ele se refere aos homens. O seu desejo era extinguir a raça humana, a fim de criar outra inteiramente nova. Somente eu e mais ninguém ousei opor-me a tal projeto impiedoso. Apenas eu a defendi. Livrei os homens indefesos da extinção total, pois consegui salvá-los de serem esmagados no profundo Hades. Aqui é interessante porque a gente precisa entender de onde vem a filantropia de Prometeu, né? Prometeu, Hesíodo descreve nos Trabalhos e os Dias, ele descreve Prometeu e Epimeteu, seu irmão, como sendo os criadores de todas as criaturas no mundo, né? O mundo havia sido criado por Cronos e por Caos, né? E quando o mundo estava criado, ele delegou a Prometeu e a Epimeteu a criação das criaturas. Epimeteu vai criando, né, cada um dos seres vivos que há sobre a face da Terra e vai concedendo a esses seres vivos alguns dotes especiais. Quando ele cria o homem feito do barro, né, o homem, ele não cria o ser humano, ele cria o homem feito do barro, ele já não tem, né, mais nenhum dote para oferecer aos homens. Então, né, assim é como diz Hesíodo, Prometeu resolve conceder-lhes, né, uma parcela do fogo dos deuses, de forma que os homens então são dotados de inteligência. Isso é o que está no relato de Hesíodo. No relato aqui a gente sabe que tudo aconteceu por força exatamente dessa intenção de Zeus de destruir a humanidade. Vou avançar aqui, porque depois me interessa agora chegar num momento em que vamos avançando. Ok. Bom, no meio do caminho, as Oceânides então dão lugar para a entrada em cena do Oceano, né? Um titã também, né? O Oceano entra e é um irmão, né? É um parente de Prometeu. Ele começa um diálogo com Prometeu também. E aí, nesse diálogo com Prometeu, ele descreve, então, o que me interessa, que é o centro da nossa conversa aqui, porque na sequência aqui outras questões não são tão importantes quanto o que está aqui em jogo. Então, eu vou ler para vocês um trecho de uma fala de Oceano a Prometeu. Estou vendo, Prometeu, e quero dar-te o único conselho útil nesta hora. Por mais decepcionado que possas estar, conhece-te, olha isso que interessante, conhece-te a ti mesmo, amigo, e adaptando-te aos duros fatos, lança mão de novos modos, pois um novo Senhor comanda os deuses todos.
Vale a pena essa ideia. Conhece-te a ti mesmo e adapta-te aos novos fatos, aos novos duros fatos. Algo da nossa experiência de amadurecimento deve ter essas características. O conhecer-se a si mesmo, nhote-se auton, né, que é a expressão em grego, conhece-te a ti mesmo, no sentido justamente não tanto de um exercício de autoconhecimento tal como a psicologia o concebe, mas um exercício de atenção a si mesmo e atenção sobretudo às próprias dinâmicas. Perceber que, putz, eu estou me queixando, né? Eu estou me lamentando agora. E o oceano diz, para de te lamentares, né? Entenda que esta é a tua situação e aceita essa tua situação e adapta-te a essa situação, né? Ele diz para Prometeu. Essa é uma fala que serve muito para nós, né? Serve muito para nós. A consciência de si pede de nós algo que tem exatamente estas características. A consciência de si significa que, inscrito plenamente na realidade, eu preciso entender que, em alguma medida, o sofrimento que eu tenho nas mãos me é dado como circunstância na vida, e que eu preciso me adaptar a essa circunstância. Eu preciso, como diz o Viktor Frankl, tomar uma atitude diante desta situação irremediável e imutável, digamos assim. Se lhe diriges essas palavras cortantes a Zeus, Zeus pode ouvir-te, embora esteja entronizado no mais longínquo e mais alto dos lugares. E o rancor que te faz sofrer neste momento, em breve te parecerá mero brinquedo nas mãos de uma criança. Pensa, infortunado, esforça-te por esquecer a tua cólera e trata de livrar-te destes teus tormentos. Para de te mimares, né? Vamos parar de nos mimar, gente. Estas minhas palavras talvez te pareçam apenas velharias. Seja como for, recebe simplesmente a retribuição às tuas falas muito altivas. Na verdade, ainda não aprendestes a mostrar humildade, nem a curvar-te como deves, e pretendes somar a teus males presentes novos males. A frase que eu coloquei hoje na caixinha de perguntas. Quer dizer, a humildade nada mais é do que isso. Um montão de gente me perguntou lá nas caixinhas, né? Putz, né? O que é isso? O que significa humildade? Eu não sou humilde ainda. Eu sou exatamente essa pessoa ainda que não aprendi a mostrar humildade. A humildade nada mais é, pessoal, do que pura e simplesmente ser aquilo que se deve ser. Estar naquilo que se deve estar. Estar imerso na realidade. Quanto mais eu estou imerso na realidade, quanto mais eu estou preso à verdade, quanto mais eu estou enraizado à verdade, tanto mais humilde eu sou. E quanto mais humilde eu sou, tanto menos eu me lamento, tanto menos eu vivo as coisas como um infortúnio, tanto mais eu me torno senhor, em alguma medida, da circunstância e menos determinado pela circunstância. Este é um recado para nós, certamente, apesar de ser um recado dirigido aqui, né? Um recado dirigido a Prometeu, tá? Mas é um recado que certamente nos interessa muito, né? Já como recurso para a gente ir pensando. Ignoras tu, termina o oceano, cujo intelecto é tão sutil que as línguas atrevidas recebem castigo, vale aqui para aquela cambada de gente que está aqui, que quantas vezes, mais gente não está me ouvindo, pessoal? A Cleia não está me ouvindo, mais alguém não está me ouvindo? Bom, eu vou dando sequência aqui, pelo jeito dá para seguir aqui. A ideia de que, né, essa língua atrevida que recebe castigo é a língua, né, da gente quando a gente resolve julgar a Deus e o mundo, né? A gente resolve julgar a todas as pessoas. Quer dizer, esta língua recebe o castigo do julgamento, né, do julgamento alheio propriamente dito. Tá? Então leio essa frase para vocês entenderem um pouco o que é a preocupação, né, do oceano para com Prometeu. Segue um diálogo longo entre eles. E aí vem uma frase que eu queria muito gastar 2 minutos sobre ela, porque é muito impressionante. É uma frase que, para nós psicólogos ou psiquiatras que aqui estejam, certamente será muito, muito, muito útil para entender. Num determinado momento, lembremos que esse texto aqui é do século V, VI ou V antes de Cristo, tá? O oceano, num determinado momento, se volta para Prometeu e diz: não sabes, Prometeu, que as palavras, olhem isso, são médicos capazes de curar teu mal, este rancor?
Povo, isto é certamente algo de suma importância para mim. Eu centraria toda a nossa conversa só nessa frase aqui, porque ela para mim é muito, muito, muito significativa. É algo sobre o que eu tenho me dedicado com vocês, junto com vocês, desde a primeira de todas as lives literárias, né? A palavra é médico, a palavra é remédio. Não só a palavra que eu enuncio ali, né, diante do meu terapeuta, né, mas também a palavra que eu leio, a palavra poética, a palavra lida, a literatura. A palavra é médico, ela cura o nosso mal, ela cura o nosso rancor. Por que que ela tem essa capacidade? Por que que ela é um mestre que cura a gente do mal? Porque a palavra ela confere uma substância diversa para aquele nosso sofrimento. A palavra tem um condão especial. Ela confere objetividade para aquilo que rola aqui dentro e que, porque está aqui dentro, a gente não consegue muitas vezes ter uma atenção adequada. Objetividade não quer dizer que o nosso sentimento, o nosso sofrimento perde o seu caráter de sofrimento e de sentimento, mas quer dizer que é alguma coisa que eu passo a ter diante de mim. Objetividade vem de objectus, aquilo que está lançado diante de mim. Quando eu dou palavra para o meu sofrimento, quando eu encontro palavras para o meu sofrimento, eu consigo olhar para o meu sofrimento de uma outra perspectiva, e não mais sou apenas vítima do sofrimento, e não mais sou apenas alguém que está sofrendo, está passando pelo sofrimento. Eu posso olhar para o sofrimento. E olhar para o sofrimento é já início de cura, né? É já médico, é já remédio. Dizem que esta frase, né, é uma espécie de profecia daquilo que vem a ser mais tarde a psiquiatria, né? Muito mais tarde. Avanço aqui e vamos lá ao ponto, para mim, mais interessante. Bom, e aí eu termino mesmo, é o último trecho que eu leio para vocês. É um trecho mais longo, é verdade, mas eu gosto dele porque é um trecho que explica para a gente o que nos tornamos, né? No que nos tornamos quando nos foi dado o fogo dos deuses, né? O que significou a civilização e quais foram as mudanças que isso nos trouxe, né? Onde que a gente chegou, como a gente era e como a gente acabou se tornando. E isso é uma bela lição para a gente, porque aqui fala para a gente de uma série de características que a gente precisa aprender a cultivar, que a gente precisa aprender a encontrar na gente. Tá? Prometeu, então, né, começa a contar para Oceano no que a humanidade acabou se tornando quando ele ofereceu este presente, né, para a humanidade, para os homens. Deixa eu só consertar o celular aqui, pessoal. Eu estou meio mal colocado aqui hoje. Acho que aqui agora eu consigo bem. Vamos lá. Diz então Prometeu para Oceano, depois de um longo silêncio: falar-vos-ei agora das misérias todas dos sofridos mortais, e em que circunstâncias fiz das crianças que eles eram seres lúcidos, dotados de razão, capazes de pensar. Já vem aqui a primeira dica para nós. Qual é a nossa lucidez? Qual é o nosso dote de razão? Qual é a nossa capacidade de pensar? Será que a gente não se parece muito mais com essas crianças, né, a que Prometeu se dedicou, né, quando ele nos deu, quando ele deu ao gênero humano, né, à raça humana, o fogo, né? Será que nós nos tornamos lúcidos efetivamente, dotados de razão e capazes de pensar? Será que não somos ainda crianças? Ser homens, portanto, ser pessoas inteiras, né, participarmos do gênero humano, em alguma medida, sermos lúcidos, dotados de razão e capazes de pensar. Farei o meu relato não para humilhar os seres indefesos chamados humanos, mas para vos mostrar a bondade infinita de que são testemunhas numerosas dádivas, Em seus primórdios, olha só, tinham olhos, mas não viam. Tinham os seus ouvidos, mas não escutavam. E como imagens dessas que vemos em sonhos, viviam ao acaso em plena confusão. Pergunto, quantas vezes nós agimos na vida tendo olhos, mas não vendo? Tendo ouvidos, mas não escutando?
e vivendo como que em sonho, ou seja, em plena confusão. Quantas vezes a gente age desta forma? Quantas vezes a gente está numa circunstância da vida complicada e a gente não consegue entender qual o sentido dessa circunstância? Quantas vezes a gente só contempla da realidade aquilo que, em alguma medida, nos interessa como gosto, como bem-estar, como, né, dizer, como prazer, e a gente não consegue entender a beleza, com B maiúsculo, escondida por trás das circunstâncias mais duras, a bondade, a verdade, escondida por trás das coisas, porque a gente tem olhos e não vê, tem ouvidos e não escuta. E vivemos em plena confusão. Eles, os homens, os seres humanos, desconheciam as casas bem feitas, com tijolos endurecidos pelo sol, e não tinham noção do uso da madeira. Como formigas ágeis, levavam a vida no fundo de cavernas, onde a luz do sol jamais chegava, e não faziam distinção entre o inverno e a florida primavera, e o verão fértil. Não usavam a razão em circunstância alguma até há pouco tempo, quando lhes ensinei a básica ciência da elevação e do crepúsculo dos astros. A primeira de todas as ciências ensinada aos homens é a ciência da leitura dos astros, ou seja, a ciência da simbólica. Para aqueles que estão aqui e que seguem o Dr. Ítalo e que já ouviram falar na teoria das 12 camadas da personalidade, certamente vai entender um pouco mais claramente o que significa essa tal da ciência da simbólica. Uma ciência muito, muito importante e que ajuda a gente de uma maneira muito significativa a entender melhor e mais adequadamente, né, o nosso nível de maturidade, né, e o passo sobre o qual a gente precisa se ocupar na vida. Depois chegou a vez da ciência dos números, de todas a mais importante, que criei para seu benefício e continuando a da reunião das letras, a memória de todos os conhecimentos nessa vida, o labor do qual decorrem as diversas artes. Então ele está falando aqui, nada mais, nada menos, né, do que a famosa, né, as famosas, né, artes liberais, né, as primeiras grandes artes do conhecimento, a retórica, a gramática, a lógica, né, quer dizer, que estão em jogo a matemática, a astrologia, a música, né, e a geometria, né, as 7 artes liberais que foram ensinadas para o homem no início dos tempos. Fui também o primeiro a subjugar um dia as bestas dóceis aos arreios e aos senhores, para livrar os homens dos trabalhos árduos. Em seguida atrelei aos carros os cavalos, submissos desde então às rédeas, ornamento da opulência. Eu mesmo, e mais ninguém, inventei os veículos de asas de pano, que permitem aos nautas percorrer os mares. Está falando aqui dos barcos, né, barcos à vela. E o infeliz autor de tantas descobertas para os frágeis mortais não conhece um segredo capaz de livrá-lo da desgraça presente. Ele se refere nessa última frase a si mesmo. Eu dei tudo isso para os homens e não sei como me livrar daqui. Na verdade, ele sabe o que vai acontecer. Desculpa. E aí eu termino, é o último trecho, tá, pessoal? Será ainda maior o vosso pasmo? Agora ele está tratando com as Oceânides de novo. Será ainda maior o vosso pasmo, amigas, quando ouvirdes o resto, os recursos, as artes que imaginei. O mais importante de tudo, não existiam remédios para os doentes, nem alimentos adequados, nem os bálsamos, nem as poções para ingerir. E, finalmente, por falta de medicamentos vinha a morte, até o dia em que mostrei às criaturas maneiras de fazer misturas salutares capazes de afastar inúmeras doenças. Também apresentei-lhes as diversas formas da arte hoje chamada de divinatória. Fui ainda o primeiro a distinguir os sonhos que, depois de passada a noite e vindo o dia, se realizam, e lhes expliquei os sons repletos de presságios envoltos em trevas e a significação dos caminhos cruzados. Esclareci as muitas mensagens contidas nos voos das aves de rapina, as favoráveis e as agourentas, e os costumes delas todas, o ódio entre elas, suas afeições
e suas aproximações no mesmo galho. Interpretei também o aspecto das entranhas, os tons que elas devem ter para agradarem aos deuses a quem se costumam dedicá-las, a superfície cambiante da vesícula e do lóbulo hepático. Ainda ensinei a queimar os membros das vítimas votivas, envoltos em gorduras e às vezes as vértebras, para guiar os homens na arte sombria de todos os presságios. E esclareci os sinais emitidos pelas chamadas lépidas, até então cobertos pela obscuridade. Eis a minha obra. Até os tesouros da terra, desconhecidos pelos homens, cobre, ferro, além da prata e do ouro, quem lhes revelou antes de mim? Ninguém. Eu sei perfeitamente, a menos que algum tolo queira gloriar-se. Para ser breve, digo-vos em conclusão, os homens devem-me todas as suas artes. Portanto, onde eu queria chegar aqui, e vou só dizer duas coisas aqui no finalzinho, e só vou colocar aqui no finalzinho, desculpa, finalzinho não, iniciozinho, uma última coisa que eu queria passar para vocês, é que tudo isso aqui, o Prometeu se refere, no fim das contas, é o que me interessa mais que a gente tenha em mente. O que significa transformar-se em homem? O que significa amadurecer como pessoa, para além daquilo que dizia agora há pouco, que tem todas as características desse estar na realidade, de forma humilde, como o oceano diz para Prometeu. Para além disso, algo que tem fundamento para mim aqui, que me interessa que a gente entenda, é que tornar-se homem significa ter essa lucidez, a razão e a capacidade de pensar. Uma lucidez, uma razão e uma capacidade de pensar que colocam-nos de forma a avaliar adequadamente aquilo que a vida nos dá, aquelas circunstâncias que a vida nos impõe. Isto é um trabalho fundamental. Isto tudo em vista do quê? Eu vou retornar a conversa aqui para algumas páginas antes, quando o chefe do coro das Oceânides se volta para Prometeu e pergunta para Prometeu o seguinte: foste mais longe ainda em tuas transgressões? Prometeu diz: fui sim, livrando os homens, olha só, do medo da morte. Descobristes então um remédio para este mal? Diz Prometeu: não. Pus esperanças vãs nos corações de todos. E o Corifeu então diz: assim agindo, deste-lhes grande consolo. Por que eu quero terminar com essa frase? Porque aquilo que Prometeu fez, quando deu aos homens a razão, quando deu aos homens a capacidade da lucidez e do pensamento, tem que ver com a capacidade de esperar. Com a capacidade, portanto, de estar na realidade, diante da vida e da morte. Vejam bem. Não é que o homem parou, não é que ele remediou a morte. A morte continuou sendo uma possibilidade, um receio. O que aconteceu é que o Prometeu colocou esperanças nos corações dos homens. Ou seja, diante da morte, a morte passa a ser algo que, ao invés de ser um temor, alguma coisa que eu afasto, que eu procuro afastar, eu não quero pensar, eu não quero ter a minha razão voltada para isso, a morte passa a ser um objeto de atenção e de reflexão. Um objeto de atenção e de reflexão que, em última instância, permite ao homem justamente dar aquele passo de maturidade necessário. Eu dizia recentemente, há pouco, para uma pessoa que me perguntava como lidar com a situação de uma filha com quem ela era muito impaciente. Eu dizia: você já meditou na morte do teu filho? A gente precisa aprender a meditar na morte. Aprender a meditar na morte, aprender a aplicar a razão com lucidez, a pensar a respeito disso, a conceber a morte como uma perspectiva que se coloca no nosso horizonte, em alguma medida, encontrar um elemento de reflexão, um elemento de meditação que permite a gente se colocar mais inteiro, mais lançado sobre a realidade, de maneira a entender que é-me solicitado em cada atitude minha um gesto, uma atitude que tenha uma inscrição na eternidade.
Não posso agir apenas pensando no momentâneo, no que não vai ter, nenhuma incidência sobre a vida. É-me solicitado uma atitude, um gesto que tenha impacto na eternidade, que tenha impacto na vida comunitária, que tenha impacto na vida dos outros e que tenha, portanto, alguma coisa com as características daquilo que a gente possa dizer ao final de tudo. Ratifico os meus gestos, ao invés de retifico os meus gestos. Tudo bem se eu tiver que retificar, que eu os retifique, e que eu os retifique com a mesma intensidade de atenção à vida, à realidade na qual estou inscrito, às circunstâncias nas quais eu vivo, aos relacionamentos com os quais eu me estreito, com os quais eu vivo uma estreiteza. Quer dizer, em todas as circunstâncias eu preciso viver como quem está diante da vida e da morte. Esta é certamente um dos maiores benefícios, que Prometeu trouxe para o gênero humano, e que, em alguma medida, ainda que seja um mito, ajuda a gente a entender muito bem o tipo de posicionamento que a gente tem que ter na vida. É isso, meus queridos. Deixo-vos todos com uma recomendação de uma leitura e uma releitura, quantas vezes for necessário. É um texto curtíssimo, garanto a vocês que em menos de 1 hora vocês dão conta de ler o texto inteiro. É um texto que vale muito a pena ler. Recomendo a leitura de outros tantos dos textos do próprio Ésquilo, como também os textos do Sófocles, os textos de Eurípides, textos da tragédia grega que eu considero como muito significativa. Eu pretendo, nas próximas lives literárias, quem sabe, dedicar-me aí a alguns destes textos. Eu pensei em trabalhar com vocês os trabalhos e os dias do Hesíodo, então eu vou ver aí, nos próximos dias eu vou tentar fazer uma sequência talvez mais histórica, pegando aqui clássicos mais antigos da Antiguidade Clássica para poder dar sequência. Amanhã a gente vai fazer uma live num horário totalmente diferente do que eu venho fazendo. Eu venho fazendo sempre as lives às 21 horas. Amanhã eu vou fazer uma live com o professor Tiago Amorim. Daqui a pouco eu vou deixar aí para vocês um contador de dias para vocês, de horas, para vocês marcarem, registrarem. Vai valer muito a pena, eu tenho certeza absoluta. Vai ser uma conversa bacana com o professor Tiago Amorim, amanhã às 22 horas, tá? Uma excepcionalidade que eu acho que pode valer muito a pena para nós todos um encontro como esse. Então fiquem atentos, amanhã live com o professor Tiago Amorim e quarta-feira uma nova live comigo. Eu vou começar um tempo novo aqui, lives às segundas e quartas-feiras. Vamos ver se dá certo na próxima quarta-feira, essa próxima quarta-feira agora, já fazer uma conversa, um bate-papo com vocês, um pouco diferente das lives literárias, só tratando aqui de outras questões. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Otávio, pode ser. Um dia pode ser uma boa também as Confissões de Santo Agostinho, apesar de não ser um texto literário, é um texto que vale muito a pena, sim, com certeza. Fiquem com Deus, meus queridos. Boa noite para vocês, boa semana. Até amanhã com o professor Tiago Amorim.